Vocês enxergam minha tela? Sim. O meu computador é lento. Processador Lentium. Até ele acatar os comandos que eu estou dando, demora um pouquinho, tá? Vocês estão vendo o PowerPoint? Então vamos lá, pessoal. Bom dia para todos. Vou começar a aula aqui de União Ibérica e Brasil Holandês. Sou o professor Vitor. Vamos lá. Aula de História na veia. Galera, vamos lá. Usei como autores referência para construir essa aula esses três sujeitos aqui que são dos mais respeitados e mais maravilhosos aí da academia. Tá? O Vitorino Magalhães Godinho, historiador português, já falecido, manja muito, sabe tudo, maior referência do assunto Península Ibérica. Sérgio Buarque de Holanda, brasileiro, foi aposentado compulsoriamente ali na ditadura militar, era professor da USP, já falecido também, pai do nosso glorioso Chico Buarque de Holanda, fundamental ali para entender um pouco do período colonial do Brasil. E o que eu mais usei para construir a aula, Evaldo Cabral de Mello, um dos maiores especialistas em Brasil holandês. Ele não é um cara muito ligado à academia, ele, embora seja um pesquisador, ele é diplomata, imortal da Academia de Letras, escritor, e ele está vivo, né? Felizmente ainda está vivo, e ele direto ele coloca vídeos no YouTube ali com entrevistas que ele concede. Então eu recomendo muito que vocês deem uma pesquisada, pelo menos ali no Evaldo, porque ele fala com uma linguagem muito simples, é muito bacana você ouvir ele falar, porque você consegue assimilar muitos conceitos, tá? É importante, gente, a gente fazer esse movimento de beber direto na fonte, né? Porque o que a gente estuda foi pensado por pesquisadores. Quando a gente está ouvindo o professor falar, o professor já está fazendo uma adaptação, né, do que o pesquisador ali produziu. Então, se você consegue ouvir o pesquisador falar direto, você consegue ter uma visão um pouco menos distorcida, com um pouco menos de ruído, vamos dizer assim. Tá? Os objetivos da aula, então, são entender o que foi a União Ibérica, quais os motivos e as consequências da União Ibérica para o Brasil, o que foi a invasão holandesa, né, no Brasil, quais consequências ela trouxe para o nosso país e que legado ela deixou. Né? Ela deixou algum legado? Qual foi? No final, se der tempo, eu pretendo ainda fazer uma reflexão ali sobre os discursos na história. Né? Como é que essa questão das narrativas na história impactam a nossa forma de entender a história do nosso país e a construção da nossa própria identidade como brasileiro. Né? Eu vou usar ali alguns exemplos para relativizar mesmo essa questão do que é o herói, né, na nossa sociedade. Tá? Eu espero que dê tempo. Galera, vamos lá. Península Ibérica, tá? Só para vocês se familiarizarem melhor, essa bolinha que tá, esse pontinho que está em verde aqui, tá? No mapa. Aqui é a Europa, tá, gente? Aqui embaixo é a África. Esse pontinho em verde aqui está aumentado aqui no meio, tá? Tá em azul, tá? Aqui é um mapa político, tá? Espanha e Portugal. A Península Ibérica tem esses dois países. A maior parte do território é ocupado pela Espanha, um pedacinho da terra é ocupado por Portugal. O que foi a União Ibérica, pessoal? Deixa eu colocar na tela aqui desculpa. Vou colocar na tela aqui do Meet para eu ver vocês. Bom, a União Ibérica, galera, foi a união das coroas de Portugal e Espanha que aconteceu entre os anos de 1580 e 1640. Quer dizer, durante esse período, Portugal e Espanha foram controlados pelo mesmo rei. Por que isso aconteceu? Eu vou contar aqui para vocês uma história rapidinha, porque estudar história também faz parte ali. Quem ensina história, né, também precisa contar um pouco de história. O rei de Portugal era Sebastião I, essa figura que está aparecendo ali no nosso slide. Ele era um garoto, né, muito jovem, 24 anos de idade, e tinha como um dos objetivos de vida dele mesmo dar continuidade a um evento na história que ficou conhecido como Cruzadas. A professora Karina e o professor Alan de História
disponibilizaram acho que um material no Google Drive de vocês, explicando um pouco sobre a Idade Média, né? E o que foram as cruzadas. Basicamente, aqui resumindo, tá? Não é o intuito da aula, mas só relembrando de forma rápida, cruzadas foi nada mais nada menos do que a reconquista, né? A tentativa de reconquista de territórios da Europa pelos povos cristãos da mão dos muçulmanos, né? Entre os séculos 6 e 7, entre os séculos 8 e 10, os muçulmanos dominaram grande parte da Europa e invadiram a Península Ibérica, ali Espanha e Portugal ficaram sob domínio dos muçulmanos. E aí começou então a acontecer um grande movimento de reconquista. Só que isso se deu no contexto da Idade Média, gente. O Dom Sebastião era um rei da chamada Idade Moderna. E ele veio com esse conceito, essa ideia relativamente ultrapassada, né, vamos dizer assim, de tentar retomar essa questão da reconquista dos territórios europeus da mão dos muçulmanos. O objetivo dele, na verdade, era conquistar Jerusalém. Né? Então ele alimentava essa ideia e assim, Jerusalém era um território que ele é sagrado, ele é considerado sagrado para cristãos, para muçulmanos e para judeus. Só que os cristãos saíram dessa jogada há coisa de 100, 130 anos. Quando Dom Sebastião assumiu o poder, essa história já não rolava mais ali na Europa há coisa de 100, 130 anos. Os estados europeus, os países europeus estavam preocupados em fazer aquela passagem do feudalismo para a Idade Moderna. Eles estavam preocupados em se consolidar como estados modernos. Os estados feudais eram aquela série, né, de feudos que viviam de forma meio independente. E quando aconteceu a, a transformação ali para se consolidar, né, um Estado nacional, os feudos passaram a se juntar, né, e formar estados. Passou a existir então Espanha, passou a existir Portugal. Antes não existia Portugal da forma como a gente conhece hoje. Existiam territórios, né, livres, ali, isolados, que se comunicavam entre si, faziam negociações econômicas, mas eram independentes. A Idade Moderna trouxe o quê? Trouxe a união desses estados para formar estados nacionais. Então eles estavam preocupados nesse momento, quando Dom Sebastião assumiu o reinado, o governo, em, eles estavam preocupados assim, com as grandes navegações, eles estavam preocupados em se expandir, em dominar o mar, né, em conhecer o Atlântico. E o Dom Sebastião vem com essa ideia um tanto quanto ultrapassada. Né? Bom, o importante, então, como eu disse, naquele momento era realmente a gente chegar na consolidação dos Estados Nacionais. Né? Você conseguir avançar, né, para o além-mar ali. E imaginem vocês o que era navegar no oceano naquela época, galera. Não existia GPS, não existia localizador de rota, não existia satélite no espaço para mapear a área que você estava circulando, nada disso. Né? O negócio ali era se guiar por estrelas, era confiar nas caravelas, era confiar na direção do vento, né? E resistir mesmo, era se lançar no mar e resistir, para ver se você chegava em algum lugar. Né? O Dom Sebastião, ele apoiou bastante nessa questão dessas aventuras ali no além-mar. Só que essa questão dele tentar reconquistar os espaços dominados pelos muçulmanos fez com que ele se lançasse em uma batalha ali no norte da África, no que hoje é o Marrocos, né, conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir. Galera, nessa batalha ele desapareceu. Ele era um rei daquele modo antiga mesmo, né? O cara vai lá e faz. Né? Ele mostra como é que faz. Ele ia lá e ia lutar. E ele desapareceu nessa batalha. E o corpo dele nunca foi encontrado. E aí, então, nós temos alguns elementos aqui para entender a mitologia que se criou em torno do Dom Sebastião. Né? Até hoje, o termo sebastianismo ele é usado em Portugal. O Dom Sebastião ele virou uma figura assim associada à salvação de Portugal, um pouco pela sua juventude, um pouco pelo seu ímpeto aventureiro, né? Se criou então uma lenda ali em Portugal de que ele retornaria para salvar o país das crises.
Quem assumiu o trono com a morte do Dom Sebastião foi um tio seu, um cardeal chamado Dom Henrique, né? Um homem que era já muito idoso e era ligado à Igreja Católica, então ele não podia ter herdeiros. A Igreja nunca autorizou, né, que ele se casasse, o Vaticano nunca autorizou que ele se casasse para constituir herdeiros. E ele morreu pouco tempo depois de assumir o trono. Né? Isso aconteceu em 1578 e ele morreu em 1580. Depois que ele morreu, pelo menos 3 homens disputaram o trono, o direito, né, de se tornar rei de Portugal. Como ele não tinha herdeiros, então abriu-se ali uma crise sucessória. E quem acabou levando essa história toda foi o Filipe II. Filipe II ele era rei da Espanha. Deixa eu mudar o slide aqui. Filipe II ele era rei da Espanha. E ele conseguiu fazer então acordos, né, acordos com a nobreza e com a burguesia portuguesa, também com o clero, também com a Igreja Católica, né, para que ele fosse então declarado rei de Portugal e da Espanha. A União Ibérica foi isso, gente, a união do reino de Portugal e da Espanha em torno do único rei. Esse rei era Felipe II, tá? Só um parênteses aqui na conversa, gente. Essa coisa do Dom Sebastião desaparecer, né, e nunca acharem o corpo dele, criou, na verdade, uma verdadeira comoção, né, entre as pessoas, como eu já disse aqui para vocês. Isso foi passando de geração para geração. Tanto é que ainda hoje, né, nós aqui que vivemos em um país cristão, cristão por excelência, né, como o Brasil, esse mito ainda existe, né? Ainda se alimenta ideias de salvadores que aparecerão ali para nos tirar das mazelas, das dificuldades em que a gente se encontra. Né? Isso é fruto da mitologia cristã. Né? Eu não estou fazendo uma crítica aqui à mitologia cristã. Tá? Veja, o que eu estou falando aqui estou fazendo aqui uma análise, né, de que nós alimentamos no nosso imaginário essa ideia de que nós seremos salvos por alguém. Né? Quem nunca ouviu ali uma pessoa mais velha falar: o fulano é que era bom presidente, né? O ciclano é que cuidava bem do povo. Né? Então, assim, na lógica em que a gente vive, nós somos criados, né, e ensinados a viver, existe essa idealização do passado. Né, como se os problemas que a gente enfrenta hoje, né, fossem fruto apenas do presente. E não se trata, como se isso não se tratasse de uma questão acumulativa ali que nós herdamos dos mais velhos, sabe? Então é importante que a gente preste atenção nisso, né? Essa narrativa ali do mito do Salvador, da pessoa corajosa, da pessoa que vai lá e se lança para o desconhecido sem ter medo e sofre bastante, até conseguir atingir uma redenção, e a redenção muitas vezes nem vem em vida, né? Às vezes a pessoa morre e ela é esperada para voltar, para salvar as pessoas. Isso é uma narrativa muito usada pelo cinema, pela televisão, pelos seriados, ali você assiste uma novela, você assiste um filme, gente, é batata. O negócio é assim, o herói ali, o mocinho do filme, isso inclusive é pensado ali pelos grandes estúdios, tá? O herói, o mocinho do filme, ele tem que passar por um revés até determinado momento do filme. E isso é contado em minutos mesmo. Tipo, até o minuto 22 do filme, o mocinho tem que ter um revés. Isso tem que ser apresentado ali para o público. Se isso não acontecer, a história começa a ficar entediante e o público tende a perder o interesse. Então, se ele passa por esse revés até o momento 22, até o momento 48, até o minuto 48, de repente ele começa a fazer articulação para que no final ele consiga então atingir a redenção. Às vezes a redenção não vem em vida, né? Às vezes o herói morre e a redenção dele vem de outra forma, vem depois. No caso do Dom Sebastião, aguarda assim dessa redenção. Isso tem muito a ver com o cristianismo, tá, gente? Com a vida de Cristo, né? Que sofreu, né, no caminho ali da cruz, tal, foi crucificado e depois, de acordo com a mitologia, ressuscitou para salvar ali os cristãos. Essa é uma lógica que é muito usada, tá? Como eu falei, e vende bastante. O capitalismo se apropria bastante aí dessa Harry Potter, né, Pri? Também tem. Não assisti muito Harry Potter, mas eu acho que tem. Minha filha assiste bastante.
Mas voltando aqui, galera, o Felipe II, então, ele passa a ser o rei de Portugal e da Espanha, e isso trouxe consequências para o Brasil, né? Claro, porque o Brasil era colônia de Portugal e naquele momento o que enchia de dinheiro ali os cofres portugueses era o açúcar do Nordeste brasileiro. Em Portugal ele retirava a cana de açúcar ali das plantações do Nordeste do Brasil, levava para a Europa, vendia a produção ali, o açúcar bruto, ainda não pronto para consumo para os holandeses, e os holandeses refinavam, né, o açúcar, refinavam o produto e deixavam então ele pronto para ser consumido pelos humanos, né? Essa parte do refinamento, inclusive do açúcar, é a parte mais cara do processo, tá, gente? De produção do açúcar. Então, Portugal, ele apenas vendia, né, o açúcar ali em estado bruto e quem tinha todo o trabalho ali, quem tinha todo o investimento em tecnologia eram os holandeses que vendiam então depois o produto pronto para o restante da Europa. Tá? Acontece que a Espanha também tinha interesse nesse mercado açucareiro e a Holanda passou então a se apresentar como um grande adversário espanhol ali na questão da conquista dos mercados, né, para a venda do açúcar, principalmente na Europa. Né? Então, quando Espanha unifica o trono de Portugal, o que ela fez? Ela fez uma coisa chamada bloqueio econômico. O que era o bloqueio econômico? O bloqueio econômico foi a proibição da comercialização das colônias espanholas com o Estado holandês. Quer dizer, o Estado holandês, o governo holandês, não podia ter nenhum tipo de comércio com nenhuma colônia espanhola. Lembrando que Espanha tinha colônias não só aqui na América do Sul, né, na América Central também. E ali, como a gente, não sei se vocês já viram isso, né, mas em algum momento a gente vai acabar falando ali mais pra frente, aquela região também é uma grande região produtora de cana-de-açúcar, tá? Então, assim, como é que os holandeses iam fazer se eles não podiam fazer comércio ali com o que estava dando dinheiro para eles, né? Muito espertamente, os holandeses deram um jeito, então, na situação. Eles criaram uma empresa particular, tá, que era financiada em parte pelo Estado holandês e em parte por capital privado, capital de banqueiros ali da Holanda, chamada Companhia das Índias Ocidentais. E assim, dessa forma, deixa eu autorizar aqui. Dessa forma, Bom dia, Jorge. Bom dia. Tudo jóia? Tudo jóia. Então, vamos lá. Então, com a criação da Companhia das Índias Ocidentais, a, a Holanda conseguia continuar, então, esse comércio que ele tinha ali com o Brasil. Por quê? Porque era uma empresa privada que estava negociando, não estava sendo negociado diretamente com o governo holandês. Isso foi uma forma de burlar, na verdade, né? Essa regra que a Espanha criou do bloqueio econômico. Então, assim, essa história durou até 1623, tá? Quando a Espanha, acho que talvez cansada, né, de fingir que nada estava acontecendo, ela proibiu qualquer comércio com as empresas públicas ou privadas da Holanda. Né? Então, nesse momento, só restou para os holandeses a invasão ali da fonte da matéria-prima, né, da cana-de-açúcar. Então, eles invadiram o Brasil, né? Primeiramente, eles invadiram Salvador, depois invadiram Pernambuco, né, para que então eles tivessem acesso direto à cana-de-açúcar sem intermediários. Deixa eu mudar o slide. Tá, aqui eu coloquei um slide mostrando um pouco a rota que o açúcar fazia. Tá? Ele saía ali, ele saía de Salvador não, ele saía de Pernambuco, né, que é o principal produtor de açúcar brasileiro, e naquela época do mundo. Tá? Ele ia lá para a Europa, chegava em Lisboa, Lisboa repassava isso para a Holanda refinava, e então a partir da Holanda ele era espalhado para o restante da Europa. Tá? A Inglaterra era um dos maiores consumidores ali desse produto. Só recapitulando então aqui, gente, só para a gente passar para a parte da invasão holandesa mesmo, o que a gente falou até agora, tá? Utopias de resgate das cruzadas que levou Dom Sebastião à morte. Então o que a gente viu aqui? A gente viu que o Dom Sebastião alimentava aquela ideia de reconquistar os territórios cristãos, né, da Europa e se enfiou ali naquela história ali da Batalha de Alcácer Quibir e acabou desaparecendo. Com o desaparecimento dele, acabou acontecendo então uma crise sucessória no trono português,
Em 1580, Filipe II foi nomeado ali o rei de Portugal, né? Ele já era rei da Espanha, acabou também sendo nomeado rei de Portugal. E a primeira coisa que ele fez foi instituir o bloqueio econômico, né, que foi proibir então a comercialização de qualquer produto, né, das colônias espanholas com o governo holandês. Tá? Para então tentar burlar essa situação, para tentar escapar dessa situação, a Holanda cria a Companhia das Índias Ocidentais. Em 1623, a Espanha proíbe então esse comércio com a Holanda, qualquer tipo de comércio com a Holanda. Né? A primeira invasão que os holandeses praticaram no Brasil foi na capital Salvador, como eu falei para vocês, porque eles pensavam da seguinte forma, né? Dominando a capital, o restante do território vai estar sob controle. Só que essa invasão ela gerou uma debandada de pessoas ali que viviam em Salvador para o interior do Brasil. Então, quando a gente estiver lá fazendo a prova do vestibular, fazendo o Enem, e perguntarem quais impactos a invasão holandesa trouxe para o território brasileiro, você já manda na lata, direto. Expansão territorial para o interior do Brasil. Esse processo, ele mais tarde vai ser intensificado, tá? Essa questão da expansão para o interior, ele vai ser intensificado 60, 70 anos mais tarde, depois do ciclo do ouro do Brasil, né? Do ciclo do ouro e das pedras preciosas ali no sudeste brasileiro. O açúcar era no nordeste. O ciclo do ouro foi no sudeste, especialmente em Minas Gerais. Dentro do que ficou conhecido como bandeirantismo. Tá? Isso aí vai ser assunto de uma outra aula. Inclusive é nesse momento, tá, no momento da fuga ali de Salvador, que muitos negros escravos fogem das fazendas em direção ao interior e formam os primeiros quilombos. Os quilombos eram aquelas áreas onde só viviam escravos, né, escravos fugidos mesmo das fazendas, e se consolidaram ali como verdadeiros núcleos de resistência à escravidão no Brasil. Né? Mas isso também vai ser assunto para uma outra aula. Tá? Então, de Salvador, os holandeses foram expulsos pelos espanhóis. Né? E de lá, para eles, restou somente mesmo ir para Pernambuco, que era onde a grande maioria da cana-de-açúcar do Brasil era produzida. Né? Em Pernambuco, eles tiveram êxito na invasão. É claro que eles encontraram resistência, né, mas lá eles tiveram uma maior capacidade de articulação política com os pequenos proprietários de engenho. Né, de maneira que a presença deles ali, dos holandeses, né, ali em Salvador, passou a ser percebida como benéfica. Né, porque para que essa reorganização acontecesse, né, os holandeses eles contaram com a participação ativa de um sujeito muito importante, né, nessa história, nesse processo todo, né, o Calabar, que vocês estão vendo aí na figura. Né. Eu vou falar rapidamente dele aqui, porque no final da aula eu vou tentar, se der tempo, resgatar um pouco a história dele para fazer aquela reflexão, né, que eu propus no início. Ele era um português, o Calabar era um português, que no Brasil lidava ali com contrabando e com escoamento de mercadorias sem pagamento ali dos tributos, né, para a coroa portuguesa. Ele era um conhecedor exímio, o cara conhecia muito bem ali a geografia, né, do litoral nordestino brasileiro. Ele conhecia cada caminho, cada mangue, cada braço de mar ali por onde era possível você escoar mercadorias para a Europa sem que ela passasse ali pelo pagamento de tributos, né, para a coroa. E ele tinha uma articulação muito grande, né, com os pequenos proprietários de engenho. Então, ele era um negociador nato, né, um cara que tinha uma lábia muito boa. Então, ele conseguiu, de certa forma, fazer com que os holandeses fossem aceitos nessa invasão, né, territorial a Pernambuco. Né. Nesse momento, chega também no Brasil o Maurício de Nassau, né, um cara que é um grande nome ali do Brasil holandês. É um homem assim que construiu em Recife, um cara que modernizou Recife, vamos dizer assim. Né, ele fez de Recife uma cidade dos moldes europeus naquele momento. Né, um cara que valorizava a arte, valorizava a arquitetura. Ele investia em cultura por entender que talvez uma conquista, né, essa relação de subordinação ali que existe numa conquista,
ela se dá de uma forma muito mais sólida, muito mais eficaz, quando ela supera os limites da violência, né, e atinge o controle, você consegue ter o controle da situação de uma forma ideológica, vamos dizer assim, né, não somente pela força física. Né. Isso. Estou falando do modo de nação, vou pular. Isso, a professora Priscila está aqui, né? Filosofia e sociologia vai mostrar bastante para vocês, né? Essa coisa de você submeter alguém não pela força física, mas pelo controle ideológico. Né? Existe um filósofo chamado Michel Foucault, que eu e a Pri estava falando aqui no comecinho da aula, né? Que viveu ali no século XX, que dizia que o controle através da violência física é uma coisa ultrapassadíssima, é uma coisa da Idade Média. Né? Se usava esse tipo de controle na Idade Média, de coerção física. No mundo moderno e no mundo contemporâneo, o controle se dá de uma forma muito mais sofisticada, gente, assim, por mecanismos ideológicos. Né? Pri, se eu estiver falando alguma besteira, você pode me corrigir, tá? Mas é fato assim que essa relação de subordinação ela é muito, muito mais consistente nesse modelo, né, que o Foucault apresentou para a gente. E o Maurício de Nassau se valeu então de toda a sua inteligência, de todo o seu conhecimento, sua habilidade de negociador, para convencer a galera que a Holanda, naquele momento, seria melhor do que Portugal para eles. Né? A Holanda trouxe para o Brasil, ela chegou no Brasil apresentando as seguintes ideias. Assim, os holandeses eles não queriam, eles chegaram com o seguinte discurso: nós não queremos dominar o território brasileiro, né? Nós queremos fazer negócios mais proveitosos com o açúcar brasileiro, né? De forma que a gente potencialize a vida, inclusive das pessoas que trabalham com açúcar aqui na colônia, né? Dos próprios senhores de engenho, ali dos pequenos engenhos. Eles também não quiseram impor nenhum tipo de religião. Né? Eles eram protestantes, eram cristãos protestantes, só que eles pregavam uma liberdade religiosa. Tanto é que em Recife eles permitiram até a instalação de sinagogas. Né? O mundo muçulmano teve espaço ali. E a gente vai ver isso mais para frente. Na África, uma parte da África era muçulmana. Né? E muitos escravos trazidos para o Brasil eram doutrinados ali dentro da religião muçulmana. Tá? Mais para frente a gente vai ver um pouco isso em outra aula. Tá? Os holandeses eles queriam ajudar a reconstruir e modernizar os engenhos. Né? Então, assim, com um discurso desse, gente, é difícil, né, você não convencer um pequeno produtor ali que já tem que pagar já recebe, né, uma ninharia ali do que ele vende para a coroa portuguesa. Que nessa época também em Portugal existia uma coisa que era chamada de pacto colonial. Tudo que era produzido na colônia só podia ser vendido para a coroa. O único comprador exclusivo era a coroa portuguesa. O pequeno produtor ali, do engenho de cana, ele não podia vender direto para a Holanda, para a Espanha. Ele tinha que vender para a coroa portuguesa. Então a coroa portuguesa chegava lá, pagava, vamos um exemplo aqui bem bobo, pagava $10, sei lá, 10 reais a tonelada da cana-de-açúcar, levava para a Europa aquilo ali e vendia ali na Europa por R$ 2.000 a tonelada da cana-de-açúcar. Então o pequeno produtor aqui no Brasil ficava sempre com pouquíssimo. Né? Imagina que o Maurício de Nassau chega com o discurso de que não, ele vai potencializar os ganhos dos senhores de engenho ali e isso tudo vai mudar. Claro que eles compraram a ideia. Né? Acontece que Portugal e Espanha, eles não estavam parados. Eles estavam percebendo, né, tudo isso que estava acontecendo, mas não estavam parados. Claro que eles não estavam de acordo, né, com a presença holandesa no Brasil, né, em Pernambuco. E assim, eles estavam tentando, eles passaram, né, um grande tempo assim articulando, tentando articular, né, maneiras ali de minar, né, essa dominação. Só que essa questão do lado econômico é muito forte. E aí eles não conseguiam encontrar meios, não conseguiam encontrar apoio popular mesmo. Né? Eles não tinham nenhum exército formado ali, aqui na colônia, para conseguir tentar combater isso. Tá? Então o domínio holandês ele prevaleceu até 1645. Deixa eu aceitar a Beatriz aqui. Bom dia, Beatriz.
Então o domínio holandês ele permaneceu no Nordeste brasileiro até 1645. Tá? O problema é que o Brasil, como eu disse, ele não era o único produtor de cana-de-açúcar no mundo. Tá? A América Espanhola, principalmente a América Central, né, na América Central, a produção do açúcar ela começou a se intensificar. E assim, você sabe muito bem que quando existe um excesso de um determinado produto no mercado, ele circulando, o preço dele tende a cair. Né? A lei da oferta e da procura, né, na Idade Moderna, ele já regia o mercado, de certa forma, né, o mercado consumidor mundial. E os produtores, então, do açúcar no Nordeste brasileiro, eles passaram a ter dificuldades de vender toda a produção deles. As primeiras insatisfações ali com a Companhia das Índias Ocidentais começaram a aparecer, e as primeiras vozes ali clamando por mudanças ali nesse sistema começaram a ser ouvidas ali em Pernambuco. Né? Aí começou então talvez a derrocada do domínio holandês no Brasil. Né? Nesse momento Portugal já havia se desvencilhado da Espanha, né? Já havia retomado o controle da coroa. Tá? Felipe II já não era mais o rei da Espanha em Portugal, era só da Espanha. Foi um processo conhecido como restauração, né, que aconteceu em 1640, quando Portugal se desvencilhou então do reino espanhol. Tá? Então assim, a produção brasileira naquele momento ela era mais importante do que nunca para Portugal, porque ela ia ajudar no fortalecimento econômico ali, né, de Portugal, para apaziguar também um pouco essa questão do caos social, né, que estava implantado ali com essa saída da Espanha, né, porque a Espanha saiu, Portugal dependia exclusivamente, praticamente, da colônia brasileira, né, que enriquecia ali, que fomentava ali, né, a venda de cana ali, né, para o resto da Europa. E Portugal estava meio desequilibrado economicamente. Então, assim, percebendo a insatisfação ali dos produtores da colônia brasileira, a coroa portuguesa então passou a fomentar de forma um pouco mais forte essa discórdia ali no Nordeste do Brasil, para tentar arrebanhar mesmo os grupos que estavam descontentes, né, com a presença dos holandeses ali no Brasil. Afinal de contas, a Holanda já não conseguia mais dar conta, como no começo, né, do escoamento ali da produção da cana. Então, nesse momento, passou a surgir um movimento que é conhecido como o primeiro movimento nacionalista da história do Brasil. Tá? Um movimento chamado de Insurreição Pernambucana. Ele foi o primeiro movimento que contou com a participação de grupos diferentes que viviam ali na colônia do Brasil. Né? Foi reunido ali em torno de uma mesma causa, né, que a causa era a expulsão dos holandeses, né, negros, indígenas e portugueses, visando então o benefício da colônia. Tá? A principal batalha da insurreição pernambucana foi a Batalha dos Guararapes, Batalha de Guararapes, que aconteceu entre 1648 e 1649, e foi um marco importante no processo da recuperação do território da colônia. Né, vejam aqui, pessoal, que dia 19 de abril de 1648 foi a data marco, né, do início da Batalha dos Guararapes, quando foi iniciada essa batalha. E não por acaso, essa é a data em que é celebrado o Dia do Exército Brasileiro, né, que, aliás, ainda hoje é uma data bastante celebrada ali por alguns grupos, né, na nossa sociedade. E nos últimos anos, especialmente, isso tem acontecido ali por conta da valorização, né, que o Exército teve ali nos últimos anos, no nosso governo. Então, em 1654, os holandeses foram expulsos definitivamente e assinaram a sua rendição. Tá? Eles são expulsos do Brasil de forma definitiva. Vejam de novo, então, pessoal, como é que a construção dessa narrativa nacionalista se apropria dos fatos da história para dar legitimidade ali para suas ideias. Né? Deixa eu só mudar o slide, galera. Eles se apropriaram, né, desse episódio aí ocorrido em 1648, a Batalha dos Guararapes, para afirmar que aquilo foi uma revolta heróica do povo brasileiro, né, porque de um povo que já não suportava mais ser subjugado.
e se revoltou ali contra os invasores. Isso é uma construção histórica, tá, gente? Isso é um ponto de vista ali, uma perspectiva da história, escrita por determinados grupos que têm um determinado objetivo ali na sociedade. O Brasil sequer existia naquele momento, né? O Brasil só passou a existir oficialmente em 7 de setembro de 1822. Ou seja, 180 anos ali, quase, depois desse acontecimento, né, da Batalha dos Guararapes. Só que, assim, o discurso oficial, ele tem o poder, né, de reduzir, simplificar a história para um único caminho. Ele faz parecer que as coisas são simples. Ele não abre margem, muitas vezes, para discussão de diferentes pontos de vista. Eles afirmaram, isso foi uma revolta nacionalista e ponto, acabou. Né? Vamos ter atenção a esse ponto, pessoal. Vamos tentar resgatar aqui a história do Calabar, que eu trouxe ali no comecinho, né, que eu falei agora há pouco para relativizar essa questão da verdade do discurso oficial. Peraí que tem alguém querendo entrar. Nós vimos que o Calabar ele foi um homem português, né, que em determinado momento passou a apoiar os holandeses, né, nesse processo de invasão. O Calabar ele foi julgado, foi condenado pelos representantes da coroa portuguesa, e a sua imagem no discurso oficial brasileiro, né, da história do Brasil, ela ficou marcada como a de um homem traidor. É exatamente nesse ponto que eu quero que a gente reflita então sobre a narrativa da história no nosso país, né? Sobre o cuidado que nós temos que ter, o cuidado que a gente tem que ter para a gente não embarcar, sabe, nas ideias dos grupos que constroem a memória e a identidade do nosso Brasil, do nosso país. Eu gostaria de comparar aqui o tratamento que a história deu para Calabar e para Tiradentes. Né? Os dois viveram em momentos históricos completamente distintos, tá, pessoal? Eles não foram contemporâneos. Tiradentes ele nasceu mais de 100 anos depois que o Calabar havia morrido, tá? Mas a pergunta aqui é: por que o Tiradentes é um herói nacional e o Calabar entrou para a história como um vilão? Né? Se os dois foram mortos por representantes da coroa portuguesa, e inclusive eles foram mortos de maneira parecida, né? Eles foram esquartejados ali, tiveram pedaços dos seus corpos espalhados, né, pela cidade para que toda a população visse e como símbolo, né, de representação do poder da coroa. Né? Tiradentes ele foi resgatado pelo governo republicano. A imagem do herói dele, do Tiradentes como herói, ela foi forjada durante o governo republicano brasileiro, que aconteceu ali no finalzinho do século XIX, a partir de 1889, né, e com mais força ali no começo do século XX. Por quê? A República Brasileira ela precisava desesperadamente de símbolos nacionais que estivessem desvinculados à questão do império, da monarquia, que tinha existido até bem pouco tempo atrás. Né? Existia ainda algumas discussões ali sobre a monarquia era melhor, né? A república não funciona, vamos, sei lá, de alguma forma nos manifestarmos ali para que a monarquia retorne. Então, a República Brasileira precisava de símbolos, de heróis que representasse a importância da República nas figuras das pessoas ao longo da história, do processo histórico da construção do nosso país. Né? Então, para isso, a imagem do Tiradentes foi forjada como um símbolo nacional. Né? Um representante ali da liberdade, né? De todo esse valor aí republicano que a República pelo menos pretende carregar. Né? E o que isso quer dizer, gente? Né? Quer dizer que assim, todo esse heroísmo, né, que a gente ouve falar, ele é, de certa forma, uma construção ideológica. Pelo menos o heroísmo do Tiradentes, ele é sim uma construção ideológica do século XX, né, de um modelo político, né, que tinha sido recém-instituído no Brasil, a República, né, e que precisava dessas figuras para vender a ideia de que aquele modelo era melhor do que o que tinha sido sobreposto, do que tinha sido passado. Né. O Calabar ele não teve essa mesma sorte na história. Né. No discurso oficial ele continuou sendo vilão. Cabe aqui, então, pessoal, a nossa reflexão sobre como se constrói um herói nacional.
Como é que se constrói o herói nacional? Ele nasce herói? Como é que acontece? Como é que é a vida desse herói? Tiradentes não foi herói em vida, né? Tiradentes alcançou esse heroísmo muito tempo depois, mais de 100 anos depois da sua morte, né? Quanto de escolhas políticas e ideológicas não estão ali subentendidas, então, nessas escolhas, gente? Tá? Há pouco tempo atrás eu gravei um vídeo ali para vocês e coloquei ali no Classroom e no canal do YouTube do cursinho falando um pouco, né, sobre a importância da gente analisar a história como uma apresentação, como uma questão de ponto de vista, né, como um debate, né, de pontos de vista. Né, assim, uma mesma história, ela sempre pode ser contada de formas diferentes. Né? Sempre que ela vai ser contada por alguém, ela vai privilegiar um determinado ponto de vista, de um grupo, de uma pessoa. Enfim, ela sempre existe para atender algum determinado interesse político, algum determinado interesse econômico, né? E vai, de forma transparente ou não, de forma assumida ou não, defender aquilo para que ela se propôs a existir, entendeu? Então a construção do Tiradentes, comparando com a do Calabar, a construção ideológica, né, do Tiradentes comparando com a do Calabar, está ligada muito a essa questão ali da identidade, né, nacional. A gente vê que a figura do Calabar ela carrega essa pecha, né, da traição muito por conta da importância que o movimento tem, da insurreição pernambucana tem, na consolidação do exército brasileiro. Né? O exército é uma instituição fortíssima no nosso país. O nosso país é um país bastante conservador, né? E o exército é uma instituição fortíssima no nosso país. Se o Calabar, sob determinado ponto de vista oficial, fosse herói, essa ideia entra em conflito com a questão da organização militar, né? Do controle, da, do apaziguamento social, né? Que o exército pretende sempre estabelecer nas sociedades. A reflexão que eu queria propor para vocês era essa, gente, tá? Queria ouvir um pouquinho vocês, né, sobre qual a imagem assim, que vocês têm de Tiradentes, se vocês já tinham ouvido falar de Calabar na história brasileira. Quem pode falar um pouquinho para mim sobre isso? Ninguém? Uhum, uhum, uhum. Lutar pela liberdade, né? Uhum, uhum. Tá. Vocês percebem, né, que assim, essa construção, essa valorização ali da figura do herói, do Tiradentes, ela veio depois, né? No momento em que ele viveu ali, ele foi mais um, tá? No meio daquela galera toda. Ele fez parte ali do movimento ali da Inconfidência Mineira, mas ele era só mais um ali. O heroísmo todo dele veio bem depois, mais de 100 anos depois da sua morte, né? Justamente pelo fato da República Brasileira precisar da figura, né, de um herói ali para se consolidar mesmo como uma defensora da liberdade, né? Sempre aquela questão de opor, né? A liberdade republicana contra a opressão monárquica, né? A opressão do império, né? A república como um governo do povo, tal. Na prática, a gente consegue colocar diversas contestações, né? Sobre esse tipo de apontamento. O governo republicano ele tem várias fragilidades também, né? Embora ele seja realmente muito mais ligado, né, ao povo do que um governo monárquico. O governo monárquico realmente é tipo uma exclusão total, né? Você vai passando o poder ali de gerações para gerações, né, e só os membros daquela pequena
daquela pequena gama ali de privilegiados e que conseguem, né, se revezar ali no poder. A República realmente ela existe para trazer essa questão da participação popular, né, nas escolhas ali, na divisão do poder. Embora a gente consiga ainda também relativizar bastante isso na nossa sociedade, né? Gente, era mais ou menos isso, tá? Eu desejo para vocês um bom dia, uma boa aula, uma boa continuidade. Eu não sei se o professor de português já está aqui na sala para assumir. Pode, claro. É verdade, galera. A gente está num momento onde os grupos menos favorecidos, os grupos que historicamente foram excluídos da escrita da história do nosso país, estão tendo a oportunidade de escrever a história, de se tornarem sujeitos ativos na história do Brasil, de reescrever a história do Brasil, né? Durante muitos anos, a gente carregou uma ideia de que o Brasil era um país onde o racismo, por exemplo, não existia. Era um país onde se conviviam, né, diferentes raças. Hoje em dia até o conceito de raça mesmo está sendo questionado, mas diferentes raças viviam de forma harmônica, né? O português, o negro e o índio conseguiram construir um ambiente de harmonia favorável ali ao florescimento e ao desenvolvimento nacional. Hoje, essa narrativa é completamente questionada, né? Hoje eu me arrisco a dizer até que ela é ultrapassada, tá? Porque o Brasil é um país racista, sim, muito racista. Um dos principais expoentes ali para
ajudar, né, a construir essa história do Brasil como um país não racista, que foi Gilberto Freire, ele é muito relativizado hoje em dia nesse quesito. Tá? Ele foi importante para determinados estudos ali da vida do Brasil colonial, especialmente desse momento ali da cana-de-açúcar e tudo mais. Só que as afirmações dele a respeito de racismo hoje em dia estão ultrapassadas, gente. Sabe? Ele se baseou muito na questão do estudo. Ele fez toda a formação, né, acadêmica dele nos Estados Unidos. E ali nos Estados Unidos o embate, né, racista é muito violento desde sempre. Né? Ku Klux Klan, enfim, né, grupos de extermínio mesmo de negros. Aqui no Brasil, isso não acontecia de forma tão transparente. Né? Aqui a coisa era um pouco mais velada. Esse processo de exclusão foi acontecendo de forma mais velada. Né? Claro, sempre os brancos tiveram mais oportunidade, mais, mais acesso mesmo, né, aos bens materiais, aos bens culturais, enfim. Só que isso não era entendido até pouco tempo atrás como um símbolo de violência, né, ligado ao racismo. Isso era entendido como uma mazela social, uma dificuldade econômica, né, e quem acaba pagando é a população mais pobre. Não, não é a população mais pobre, é especialmente a população negra. Né, por conta do processo histórico brasileiro de exclusão dessa camada da sociedade, que faz parte do Brasil, que faz parte da nossa sociedade. É importantíssimo a gente pensar isso, é importantíssimo a gente entender, né, que essa ideia de não existir racismo no Brasil é uma construção ideológica super ultrapassada. Tá, galera? A gente está tendo a oportunidade, como a professora falou, de ver a história ser reescrita. Tá? E vamos ajudar, gente. Vamos contribuir, vamos nos manter informados, porque isso com certeza vai estar em alguma prova, vai cair ou em redação, ou não sei, vai ter alguma questão ali discursiva para vocês escreverem e falarem a respeito. Beleza, galera? Acho que por hoje é isso. Vou... Obrigado, igualmente para todos. A aula vai ficar gravada, tá, gente? Ela vai ficar disponível no Classroom e vou colocar no canal do YouTube, tá bom? Pri, obrigado pela participação. Tchau, gente.